Oi pessoal, é um prazer estar aqui apresentando um pouco sobre a LICO. Muitas pessoas no Brasil e na América Latina já conhecem sobre a LICO. Nós somos uma empresa tradicional do mercado americano, nós temos mais de 140 anos, somos distribuidores aqui nos Estados Unidos e eu sou da divisão Trading. A divisão Trading cuida dessa parte de importar e exportar aço, alumínio e químicos. No caso de químicos, estamos falando de fertilizantes e resinas plásticas. E eu agora vou fazer uma apresentação rápida, um pouco do nosso trabalho, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, principalmente para quem está iniciando na importação, que é importante conhecer alguns passos desse trabalho nosso. Bom, falando um pouco da LICO Trading, nós somos uma empresa, como eu falei, que tem mais de 140 anos, né? Eu sou da divisão Trade, a gente começou esse trabalho faz mais ou menos aí 7 anos, 8 anos atrás. A LICO já exportava aço e alumínio no passado, mas com a minha contratação isso ficou mais intenso. Então o objetivo foi de aprimorar e de exportar mais tanto aço como alumínio e incluímos aí os químicos também. Aqui falando um pouco da nossa administração, eu sou o diretor da Trading para a América Latina, o Jason Fredstrom é o nosso vice-presidente executivo e o Denton é o nosso presidente, né? Falando um pouco até do meu trabalho, eu trabalhei em várias empresas antes de ser contratado pela LICO. Eu trabalhei na Hyundai Corporation, na Samsung, e em outras empresas, e também fui presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia em São Paulo. Falando um pouco das razões por que importar aço e alumínio. Esse slide é muito importante, eu gostaria muito que vocês visualizassem que no Brasil e na América Latina, todos os meus clientes que iniciaram a importação de aço e alumínio se deram muito bem, ou seja, cresceram, né, e estão indo muito bem. Por quê? Porque o aço importado ele tem um custo-benefício melhor que o aço produzido, por exemplo, na América Latina. E além do custo-benefício, que é muito importante, tem também a questão do crédito, né? Então a LICO ela oferece uma linha de crédito que ela pode ir de 90 dias a 150 dias, né? Essa questão do crédito é muito importante, a gente sabe que a América Latina ela é muito orientada por crédito e por preço. E pensando nisso, a LICO ela é bem agressiva nessa questão do crédito. Todos os meus clientes no Brasil, na Colômbia, em outros países da América Latina têm crédito e a gente exporta para todos eles com preços bem competitivos, né? Aqui falar um pouco do Incoterms, né? Novamente frisando, esse vídeo é para empresas que estão iniciando agora. Então falando um pouco do Incoterms, o que é o Incoterms? Incoterms seria termos internacionais do comércio. Então, quando o importador decide importar aço, alumínio ou fertilizantes, por exemplo, ele vai ter que adotar alguns desses termos, né? O primeiro termo é o FOB, que seria, basicamente, a mercadoria vai ser entregue no porto de origem. Então, por exemplo, a LICO vai comprar o aço na China, esse aço vai ser entregue num porto chinês e o importador no Brasil, ou na Colômbia, ou na Argentina, ou qualquer outro país, ele seria responsável pelo frete da China até o país de destino. Temos o custo de frete. O custo de frete é uma outra modalidade do Incoterm, que significa que o aço ou alumínio ele vai ser entregue no porto de destino. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem o Porto de São Francisco do Sul, que é considerado o porto do aço. Então, o importador que quer importar na modalidade custo e frete, a gente entrega até o Porto de São Francisco do Sul. Vale lembrar que o Porto de São Francisco do Sul recebe de 70% a 80% do aço que chega no Brasil.
e a diferença, mais ou menos 20%, 30%, segue para os portos do Nordeste. E aí nós estamos falando de o Porto de Pecém e o Porto de Manaus, no Amazonas. A questão, por exemplo, dos brokers. É muito importante, por exemplo, quando uma empresa que se inicia na importação ter um despachante aduaneiro. Nós falamos isso aí em inglês, broker. Então, o despachante aduaneiro é muito importante porque ele vai ser uma peça fundamental para quê? Ele que vai receber a carga, ele vai nacionalizar a carga para o importador. Então, a função do despachante aduaneiro é importante. Então, eu sempre aconselho os novos importadores que é importante que eles tenham um despachante aduaneiro. Porque você que não conhece, que não sabe os meandros da importação, é bom ter o despachante que vai fazer toda essa parte de recebimento de carga, nacionalização e, inclusive, a logística até a fábrica, até o CD do cliente. Aqui é um fluxograma que nós explicamos basicamente sobre o procedimento, os processos, né, como é que funciona aí a importação, né? No caso aí, por que é importante para o importador contratar uma empresa como a Lico? Qual que é a vantagem, né? Eu já tinha mencionado que a Lico é uma empresa que está há 140 anos no mercado. Isso significa que nós temos um know-how e conhecimento das principais usinas chinesas. Então, por exemplo, falando na China, falando na Ásia, a Lico compra de quase 40 usinas na China. Então a gente tem um global sourcing muito forte na Ásia, não só China, nós também compramos, por exemplo, do Japão, da Coreia. Então a gente tem um global sourcing muito forte na Ásia. Então isso ajuda para o importador ter preços competitivos. Então essa é a primeira vantagem. A Lico conhece as usinas de qualidade na China, no Japão, na Coreia, em Tailândia, em Taiwan. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, como eu falei, é que a Lico oferece linha de crédito. Ou seja, se o importador vai importar aço ou alumínio, outro produto, ele vai ter que pagar isso à vista. Então imagina você pagando um produto que você nem recebeu esse produto. Então você não sabe se a qualidade é boa, você não conhece, então você pode ter surpresas aí. Então a Lico, ela tira todas essas dúvidas, por quê? Porque ela conhece as usinas que ela compra o aço e o alumínio. Então automaticamente você vai ter a qualidade e você vai ter o crédito. Você não vai precisar desbancar, digamos assim, um valor muito alto na importação. Ou seja, você não vai precisar pagar o fornecedor. Então você vai poder pegar aquele dinheiro que você usar para pagar o fornecedor e fazer a nacionalização. Então isso é uma vantagem muito importante, né? A outra coisa, por exemplo, é que nós temos um time multicultural. Então a Lico ela tem pessoas que falam espanhol, português, inglês, alemão. Então é importante para o importador saber que aqui na Lico você vai ter alguém que fala a sua língua e que vai poder te ajudar em todos esses meandros da importação. Aqui basicamente nós vamos entrar na parte de produto, ou seja, quais produtos que a Lico exporta. Então aqui a lista é grande, né? No caso específico de aço, a gente trabalha com todos os tipos de aço, aço carbono, aços revestidos, inox, pegando por exemplo revestido, galvanizado, galvalume, pré-pintado, carbono, BQ, BF, chapa, inox, tubos API, por exemplo. Se a gente sabe que o Brasil, como tem a questão do petróleo, então é importante ter tubos API. Então nós temos o tubos API, então é um produto muito importante para uso na indústria petroleira. Então a Lico ela tem todos os tipos de aço. Alumínio, trabalhamos com todas as ligas, né? A parte de químicos, da mesma forma, a gente tem resinas como PVC, PP, HDPE, fertilizantes, nós temos ureia, sulfato de amônia e o NPK, ou seja, tem uma lista grande, né? Eu não vou falar todos os produtos que a gente tem, até porque é só entrar no nosso site e vai ter mais ou menos lá
uma informação completa aí dos produtos que a gente atua. Aqui basicamente é o processo de importação, né? Esse processo de importação ele não é complicado, ele é simples, né? Mas é importante ter pessoas que conheçam esse processo. A Lico, por exemplo, a parte da Lico qual é? É comprar o aço, comprar o alumínio, comprar o fertilizante, por exemplo. Essa é a nossa parte. E a gente cuida da logística até o Brasil, exportar até o Brasil. Quando o produto chega no Brasil, aí essa parte fica sobre a responsabilidade do importador. Então o importador ele tem que ter o despachante aduaneiro que vai fazer aquele processo que eu havia dito nos slides anteriores, que é o quê? Que quando o navio chega no porto, então vai ter que descarregar esse produto e automaticamente o despachante vai cuidar todo esse processo de pagamento de impostos, que nós chamamos de nacionalização, e a logística até a fábrica. Então é um processo relativamente longo, mas não é complicado, é simples, desde que você tenha o despachante certo que entenda do produto, né? E a Lico, obviamente, vai ter todo o interesse em estar indicando esses despachantes que conheçam o produto, tanto aço como alumínio, como químicos. Parte de crédito é uma parte extremamente importante. Como eu falei no início, a América Latina ela é orientada por crédito, ou seja, credit oriented. Então essa parte é muito importante para o importador, porque a gente sabe que as vendas no Brasil ou qualquer outro país da América Latina, elas não acontecem rapidamente e também, muitas vezes, essas vendas não são à vista, ou seja, o importador, quando ele importa o aço ou o alumínio, ele precisa de um tempo para poder vender esse produto. E o crédito, ele vem com esse propósito, ele vem com o propósito de quê? De dar o tempo que o importador precisa para poder vender o produto e quando ele recebe esse dinheiro da venda, ele paga o fornecedor que somos nós, que é a Lico Trading. Então, na realidade, a ideia de você ter o crédito é facilitar para o importador e, é claro, né, com esse dinheiro que ele deixa de pagar o exportador ele pode aplicar na nacionalização em outros departamentos da empresa dele. Aqui a gente fala um pouco, né, do prazo do crédito, né? Esse prazo é importante explicar como é que funciona. A linha de crédito internacional, ela é uma linha que é preciso que o importador envie para nós o balanço. Então a gente precisa receber o balanço, geralmente a gente pede os três últimos balanços, mas o importador pode enviar, por exemplo, o último balanço e através do balanço nós vamos mandar para uma instituição financeira aqui nos Estados Unidos que vai analisar o quê? Se o balanço realmente ele está bom, ele está no azul e qual o valor de crédito e qual o prazo. Então, na realidade, quem determina o prazo e o valor é a instituição financeira, não é a Lico. Né? A Lico, obviamente, pode ajudar, pode negociar isso com a instituição financeira, mas geralmente quem define é a instituição financeira sobre a questão de prazo e a questão de crédito. O máximo que nós estamos falando é de 90 a 180 dias, ou seja, o mínimo 90 e o máximo 180 dias. Aqui, basicamente, a gente explica nesse slide o que acontece, por exemplo, como funciona esse crédito, o que acontece se esse crédito não é pago, né? Então, aqui também é uma informação muito importante, né? Primeiro, dizer o seguinte: o crédito internacional, ele não exige garantia real do importador. O importador, basta ele fornecer o balanço, através do balanço a gente verifica o crédito e o prazo e ele é informado, olha, você tem X milhões de dólares para gastar na importação de aço no prazo X, por exemplo. E não precisa de nenhuma garantia, por isso da vantagem do crédito internacional. E os juros são juros internacionais. Agora, esse prazo tem que ser cumprido pelo importador, o prazo de pagamento. Então é importante que o importador cumpra o prazo de pagamento. Se o prazo é de 90 dias, que ele pague em 90, se é 150 ou 180, que ele cumpra esse prazo para nós evitarmos a negatividade da empresa, né? Automaticamente, se
se esse valor, se esse crédito não é pago, o importador entra numa blacklist e ele pode ficar, mesmo depois de pago, por 5 anos na blacklist. Então é muito sério essa questão do crédito internacional. Ele é simples de trabalhar, porque ele não exige garantia real. Por outro lado, ele tem essa questão de se você não cumprir o pagamento, você vai ser penalizado e vai perder esse crédito. E eu acho que não vale a pena isso, porque eu conheço alguns importadores, por exemplo, no Brasil, que atrasaram o pagamento ou deixaram de pagar e perderam o crédito. Então, na realidade, isso não é bom, porque se você depender de bancos brasileiros para financiar as suas importações, vocês vão pagar muito juro e geralmente se exige garantia real no Brasil. Isso é o normal dos bancos. Então, é melhor fugir disso e por isso que o crédito internacional veio para facilitar. Aqui vai um pouco do lead time, né? Como é que funciona, por exemplo, surgem muitas perguntas, né? O pessoal às vezes pergunta para mim o seguinte: olha, se eu colocar o pedido hoje, quando que eu vou receber o aço? Então, como é que funciona? Na questão do aço, o alumínio é muito parecido, fertilizante também. Vamos falar um pouco dessa parte operacional. Então, quando você coloca o pedido, por exemplo, hoje, você tem que contar pelo menos aí em torno de 60 dias entre a produção e o embarque. Então, nós estamos falando de 60 dias a partir do momento de colocado o pedido, entre produção e embarque. Embarcou o aço ou alumínio ou fertilizante, aí demora mais ou menos, falando da China, por exemplo, China e Brasil, nós estamos falando de um prazo de mais ou menos aí, hoje, depois da pandemia, infelizmente as cadeias de fornecimento global mudaram bastante. Então hoje o prazo, antigamente era 30 dias, por exemplo, da China para o Brasil. Hoje mudou, hoje nós temos um prazo de 45 a 60 dias. Então é importante prestar atenção nisso. Colocou o pedido, conta 60 dias até o embarque, e o embarque até o Brasil vai demorar, a chegada até o Brasil vai demorar em torno de 45 a 60 dias. Estamos falando aí em torno de 120 dias, pelo menos, 90 a 120 dias, pelo menos, aí, de prazo para o produto estar na fábrica do importador. Esse outro slide também é de muita importância para o importador, porque, por exemplo, muitos importadores falam assim, mas se eu compro aço, se eu compro alumínio, e a qualidade? Como é que fica a qualidade? Então, realmente, isso é uma questão muito importante e a Lico Trading, ela leva muito a sério essa questão da qualidade. Primeiro porque nós selecionamos as usinas que a gente trabalha na China, em Tailândia, na Coreia, mas isso é suficiente? Mas além disso, a gente dá mais uma garantia para o importador. Que garantia é essa? É o SGS. Então, para quem não conhece, o SGS é uma empresa da Suíça que ela tem por função garantir a qualidade. Então, ela inspeciona a qualidade. Então, vamos supor o seguinte: um importador no Brasil importou 1.000 toneladas de aço. Então, a gente comprou de uma usina de qualidade na China, mas para ter certeza que realmente aquele aço está na especificação, a Lico contrata o SGS, que vai fazer a inspeção da carga antes do embarque. Então, a gente faz uma inspeção, estando de acordo com a norma, a carga é exportada. Se não está de acordo com a norma, obviamente a gente não vai exportar essa carga. Então, o cliente ele vai ter total garantia daquilo que ele está comprando através dos nossos serviços aqui da Lico Trading. Aqui é um pouco do nosso Global Sourcing. É importante destacar que a Lico, por exemplo, ela compra da Europa, ela compra da Ásia, ela compra da América do Sul também. Às vezes a gente compra aço da América do Sul para distribuir para outros países, mas obviamente o forte nosso é na Ásia, até porque no caso específico do aço, a China é o maior produtor mundial, produz mais de 1 bilhão de toneladas de aço, então certamente é o nosso maior fornecedor de aço e também de alumínio. Mas compramos, por exemplo, da Europa Ocidental, compramos da Oceania também, da África do Sul. Então o nosso Global Source é bem amplo. Só na China são mais de 35, 40 usinas de aço que nós compramos. Se for pegar todo o universo de usinas que a Lico Trading opera, nós estamos falando de mais ou menos aí
100 usinas, 120 usinas a nível mundial. Então, realmente é um universo muito grande de usinas, de fornecedores que nós compramos esse aço. Aqui é um slide que diz respeito total à economia da América do Sul, principalmente a América do Sul e pegando o Brasil, principalmente, né? Aqui fala um pouco das vantagens da importação, né? Então, eu queria destacar nesse slide que nós temos aqui a questão da inflação, né? Então, por exemplo, você importando o aço da Ásia, você vai estar pagando um preço muito bom nesse aço, um preço barato até, eu diria, com uma qualidade muito boa, e isso automaticamente controla a inflação, porque a gente sabe que a inflação é o aumento de preço. Então, por exemplo, se você importa um aço com um preço justo, você vai poder construir prédios, vai poder construir casa, você vai poder fazer telhas por um preço mais justo, a construção civil vai ser mais econômica, né? Isso vai impulsionar mais o mercado, por exemplo, de construção civil. Então, a importação de aço e alumínio, ela ajuda no controle da inflação. Esse é um ponto muito importante. O outro ponto que eu queria falar é sobre redução de preço. Então, realmente, na China você tem essa possibilidade, como tem várias usinas, então você tem essa possibilidade de negociar bem o aço que você está comprando ou o alumínio. Então é uma vantagem, você tem um universo de usinas que você pode negociar esse aço ou esse alumínio, né? A outra coisa que eu queria destacar aqui é a questão do fluxo de caixa. É um ponto muito importante. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil é normal as usinas cobrarem à vista do comprador do aço, do distribuidor, ou até elas costumam dar um prazo, mas o prazo talvez não ultrapasse 45, 60 dias, né? Como eu falei, no caso da China, ou da Coreia, ou Japão, você tem um prazo maior junto com a Liquid Trading. Então é possível você, por exemplo, comprar o aço com um prazo de 90 a 180 dias, por exemplo, né? E você se beneficia disso. Você não está tirando do teu fluxo de caixa um dinheiro que você poderia estar usando em investimento, por exemplo. Então você tem esse prazo que ajuda no seu fluxo, né? E eu queria destacar o último ponto aqui, que é o drawback, né? No caso do drawback, nem todas as empresas são habilitadas a fazer o drawback, é mais o setor automotivo, por exemplo, que importa o aço, por exemplo, com alíquota de importação zero. Esse aço é processado para fazer uma peça, para fazer uma porta de um automóvel, para fazer algum produto, e depois esse aço ele é exportado, ou seja, na forma de um produto. Então você importa a matéria-prima, essa matéria-prima é feita um componente, uma peça, alguma coisa, e aí ela é exportada. Então, nesse caso específico, a alíquota de importação é zero, que é um grande benefício. Então as empresas, por exemplo, de autopeça que querem importar aço, e depois exportar o produto, tem o benefício do drawback, que ajuda bastante. Aqui, como eu falei no início do slide, é o nosso time, né? Queria destacar aqui o Jason, que é o vice-presidente da LICO aqui nos Estados Unidos, e também ele administra a parte de trading comigo. E o Denton, que é o nosso presidente, CEO da trading, que acompanha bem todo esse trabalho e que nós temos aí todo o interesse em dar um acompanhamento, em dar uma consultoria para quem deseja importar tanto metais como químicos. Aqui é um pouco do meu currículo, né, que eu queria destacar. Apenas aqui a Samsung e a Hyundai e a Câmara de Comércio Brasil-Rússia. Ou seja, eu estou no mercado de aço há mais ou menos 26 anos, então eu tenho esse período já trabalhando nesse setor e fora a minha experiência, a minha diretoria toda tem mais de 25 anos também de experiência no setor de metais e químicos. E isso é um valor agregado muito importante para o importador, porque ele tem esse benefício de ter pessoal qualificado, pessoal com expertise na área. E aqui, por final, eu deixo os meus contatos, o endereço, o telefone. O meu telefone também é o WhatsApp, então qualquer dúvida nós estamos à disposição, ou por e-mail, ou por telefone, ou mesmo WhatsApp. Muito obrigado.